aí, galerinha, vamos voltar? Vamos nesta aula, vamos prosseguir com o assunto de pronome relativo, as nossas orações subordinadas adjetivas, vamos? E aí, você entendeu como é que funciona o processo de identificação do pronome relativo e sua respectiva função sintática? Você entendeu certinho nas nossas aulas anteriores? Hã? Então, se você entendeu, vamos tentar perceber isso em questões de provas. Vamos lá? Provinhas anteriores. Vamos ver como é que funciona, vamos ver de que forma a sua prova exige isso de você. Aí você vai começar a entender que pela interpretação realmente você consegue chegar a esses resultados e é a maneira mais fácil, gente, é a maneira realmente mais tranquila, interpretando. Não há como você errar essas formas, tá? Então eu vou começar aqui já apresentando a você algumas questõezinhas. Deixe-me só ver aqui, ó. Olha só que legal. Isso aqui foi uma questão de prova. Simples demais. Então, olha. Ou seja, no trecho. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. A palavra que tem... Olha só que interessante. A palavra que tem a função morfossintática, tá vendo? Então, você vai precisar encontrar a função morfológica, você vai precisar encontrar a função sintática da palavra que. Aí você já logo diz, já sei, é pronome relativo. Não, não arrisque assim, não. A palavra que pode sim ser um pronome relativo. Mas aí ela pode ser, por exemplo, uma conjunção integrante. Aí ela pode também ser, por exemplo, uma conjunção causal. Aí ela pode ser, por exemplo, uma conjunção explicativa. Ela pode ser uma conjunção consecutiva. Ela nem pode ser conjunção, ela pode ser apenas um substantivo. Aí ela pode ser também apenas uma partícula expletiva ou de realce. Pode ser um pronome interrogativo, um pronome indefinido. Aí você diz, Rosê, pelo amor de Deus, pare por aí. Só para você entender como é que não dá para se precipitar. Porque a palavra que exerce aí N funções. Mas também pode ser um pronome relativo. Aí vamos ver como é que funciona. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. Perceba comigo como que aqui nós temos duas informaçõezinhas sobre a palavra força. Perceba que o autor realmente está querendo dizer a você é isso aqui, ó. Primeira informação, eu cravei os meus dentes na carne dele com toda a força. Não é assim? Cravei-lhe, eu lhe cravei os dentes na carne com toda a força. Quer ver a outra informação? Eu tinha essa força. Veja como é que é isso. Perceba que se você tivesse de separar essas informações em períodos diferentes, no primeiro período você escreveria isto, ó. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força. Essa seria a sua primeira informação. Esta seria a sua primeira oração. Aí, na outra informação, perdoe-me, no outro período, você escreveria assim, ó. Olha aqui, ó. Eu tinha essa mesma força. Veja que aqui, ó, eu vou escrever assim, com outro determinante. Pode ser um outro determinante. Eu vou escrever assim, ó. Esta força. Veja que se você separasse isso em informações em períodos diferentes, no lugar do que você escreveria esta força. Esta força eu tinha. Consegue perceber isso, gente? Olha como é que pela interpretação tudo fica muito bacana. Significa dizer o quê? Que este que está aqui, ó, ele está ligando duas informações a respeito de força. Está se referindo ao termo anterior para que esta repetição seja evitada. Exatamente porque se refere ao termo anterior é considerado um elemento coesivo anafórico. Em outras palavras, você só pode ter aqui um pronome o quê? Relativo. Então, olha, pronome relativo. Aí, para você entender melhorzinho, deixe-me colocar isto, ó, só para facilitar o seu entendimento, só para facilitar, deixe-me escrever isso na minha telinha aqui, ó, e logo você entenderá. Quer ver? Vamos trazer para cá, depois nós retornaremos à questão. Você tem assim, ó, cravei-lhe, olha aí, ó, cravei-lhe
os dentes, cravei-lhe os dentes na carne com toda a força, aqui ó, que eu tinha. Aí foi isto aqui que você fez, ó. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força. Primeira oração, que é a sua primeira informação. Aí você tem aqui, ó. Eu tinha esta mesma força. Você olha para quê e enxerga nesta palavra esta ideia aqui, ó. A força. Você pode colocar qualquer determinante que deixe a sua segunda informação clara, tá, gente? A força eu tinha, esta força eu tinha, tudo bem, tá bom? O detalhe é que você perceba que este que, apresentando-se aqui nessa segunda oração, Rose, por que segunda oração? Olha o verbo, gente, olha o verbo, tudo bem? Este que está ligando duas informações sobre força, retoma termo anterior, evita repetição, elemento coesivo anafórico, isso só pode ser pronome e o quê? Relativo, olha aí, ó, pronome relativo. Tudo bem? Gente, se isso é um pronome relativo, então esta pequena oração que você está vendo aqui, ó, que eu tinha, só pode ser o quê, galerinha? A oração subordinada, não é isso? E subordinada ao quê, gente? Adverbial? Não, é o quê? Adjetiva. Oração subordinada adjetiva, até porque caracteriza força. Não era qualquer força, era uma força que eu tinha. Tá vendo? Onde há pronome relativo, há necessariamente uma oração subordinada adjetiva. Agora, se eu falo em oração subordinada, é lógico que esta outra aqui, ó, precisa ser a sua oração principal. Então, essa daqui é a sua oração principal. Olha aí, ó. Oração principal. Está vendo como é que é bacana? Agora, falar em pronome relativo é atribuir ao termo a função o quê? Morfológica. Só que eu não sei se você se lembra, mas a questão pedia a função morfossintática. A questão morfológica, a função morfológica e a função sintática. A morfológica nós já encontramos. Vamos à sintática? Vamos. Rose, o que eu faço para encontrar a função sintática? Simples. Analise apenas a sua oração subordinada. Esqueça a sua oração principal. Se você levar em consideração qualquer palavra que esteja na principal, você silas na sua prova. Daí já era. Entendeu? Não tá. Você precisa olhar para quê e enxergar nele o que, gente? Esta força. Então, eu olho para quê e enxergo nele esta força. Então, eu leio assim, ó. Esta força eu tinha. Agora, está na hora de você encontrar sujeito, verbo, complemento. Só isso, sujeito, verbo, complemento. Os três elementos fundamentais da oração. Começa pela espinha dorsal da oração, o verbo. Tá? Então, vamos lá? Olha o verbo. Rose, quem tinha essa força? Eu. Olha o sujeito. Sujeito. Está bem aqui. Agora, Rose, se eu tinha algo. Se eu tinha o quê? Essa força. Não é assim, gente? Eu tinha esta força. Eu, sujeito, tinha, verbo, só falta o complemento, está aqui, esta força. Quem tem algo. Olha aí, ó. Quem tem algo, quem tem o quê? Essa força. O seu verbo, por não exigir preposição, ele é transitivo direto. Esta força é seu objeto direto. Olha aí, ó. Objeto direto. Função agora sintática. Então, lá na questão, nós precisaremos encontrar isso, ó. Pronome relativo, objeto direto. Objeto direto, pronome relativo. Tudo bem? Que é esta a função. Não esqueça, porque nós voltaremos agora à questão. Tudo bem? Vamos lá ver se é isso que nós encontramos. Eu primeiro preciso apagar aqui, senão nós não conseguiremos ler lá a nossa questão. Mas não se esqueça, ó, pronome relativo, objeto direto. Vamos ver se nós encontramos essa resposta. Vai lá. Cadê? Pronome relativo sujeito, não, pronome relativo aqui, gente, ó. Pronome relativo, objeto, o quê? Direto. Aí foi neste item que você pensou, sim? Tá vendo? Tranquilo, tranquilo, ó. Não há mais dificuldades para você quando você tiver de encontrar isso daí. Sempre pensando, tá, gente? Não leve nenhuma palavra da oração principal em consideração. Você viu que eu nem toquei na oração principal, nem quis saber dela. Questão de pronome relativo e sua respectiva função sintática é a questão da oração subordinada. Se você pensa em qualquer coisa da oração principal, você corre um grandíssimo risco de perder a sua questão, tá? Então, por favor. Vamos tentar outra? Vamos? Vamos lá?
Vamos tentar outra questão aqui. Deixe-me ver uma outra questãozinha. Olha aí, ó. Questão de prova. Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Nessa frase, olha, ó, acontece direto isso. Nessa frase, o sujeito de fez. Vamos ver? Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Gente, primeira informação, olha só. Duas informações claras a respeito de jogador. Quer ver só? O autor só está querendo dizer isso aqui a você, ó. O jogador recebeu o prêmio. Não é isso que o autor quer falar a você? É, ó. O jogador recebeu o prêmio o jogador. Agora, preste atenção na outra. Preste atenção na outra, ó. Este mesmo jogador, olha aí, ó. Veja se não é esta a interpretação que devemos ter. Ó, este mesmo jogador fez o gol. Recebeu o prêmio o jogador, ou o jogador recebeu o prêmio, e qual é a outra? O jogador fez o gol. Eu olho para que e preciso enxergar nele o jogador. Significa dizer, então, que este que está retomando a palavra jogador, liga essas duas informações a respeito de jogador, faz referência ao termo anterior para evitar essa repetição, é por causa disso um elemento coesivo anafórico, então você só pode ter aqui em que um pronome e o que, gente? Relativo. Ó, pronome relativo. Só que esta daqui é a função morfológica. Nós precisamos saber a função sintática. Tudo bem? Só para esclarecer. Se há um pronome relativo, então bem aqui há que tipo de oração, gente? Oração, o quê? Olha como é que você já sabe. Subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Por extensão de conhecimento, esta sua outra oração aqui só pode ser oração o quê? Principal. Aqui está a sua oração principal. Tudo bem? Agora, eu preciso com você identificar a função sintática desta palavra, deste pronome relativo. Bom, identificando a função sintática, o que nos interessará? A oração principal ou a oração subordinada? Só a subordinada. Aí eu olho para que e enxergo nele o quê? O jogador. Então eu leio assim, ó. O jogador fez o gol. Agora está na hora de você encontrar sujeito, verbo, complemento, que são os 3 elementos fundamentais da oração. Começa pelo verbo, espinha dorsal da oração. Entende? Vai lá, galerinha, interpretando. Quem fez o gol? O jogador, Rose. Aí, ó. Só que aqui jogador está representado pela palavra que? O jogador fez o gol. Quem fez o gol, Rose? O jogador. Sujeito. Gente, olha que bacana. Sujeito. Núcleo do sujeito, Rose, é a própria palavra que? É ela o núcleo. Vou colocar bem aqui, ó. É ela o núcleo. Se é ela o núcleo, é por isso que se trata aqui de pronome relativo. Como núcleo é pronome o quê? Substantivo. Ó, só para frisar. Sujeito, função o quê? Sintática. Agora, gente, de verdade. Qual é o sujeito de fez? É jogador? Não. O sujeito de fez é o quê? Que? Rose, mas esse que representa jogador. Isso, você pensou certíssimo. Esse que representa jogador. Só que o sujeito do verbo fazer é o que está escrito. E o que está escrito não é jogador, o que está escrito é que. Então, que é o sujeito. E com certeza a sua concorrência marcaria este item aqui, ó, porque a sua concorrência pensa, quem é que recebe o prêmio jogador e quem faz o gol, o jogador também, é ele que faz tudo. Mas não é, a sua resposta é essa aqui, ó. A sua resposta é essa daqui. Não tem nada com jogador. A não ser que os dois termos pertencem à mesma cadeia coesiva. Sim, eles fazem referência à mesma ideia. Eles fazem referência à mesma ideia e eles pertencem à mesma cadeia coesiva. Só que o sujeito de fazer aqui é que. Viu? Sua prova cobra isso direto. Direto. Mas é legal analisar isso, sim, gente? Tudo bem? É legal e tranquilo. É legal e tranquilo, tá? Trabalhar com pronome relativo é muito tranquilo. Então, vamos lá. Vamos tentar outra questão, então? Vamos ver? Vamos ver como é que nós estamos nisso aqui? Ai, você deve estar pensando, agora sim eu passarei na minha prova. Agora sim eu gabaritarei, porque agora a situação fica mais clara a você, né? Olha esta outra aqui, ó. Trecho de texto. Mas como o Senhor vai preencher o espaço vazio que deixarei na empresa?
A palavra que presente na fala do funcionário no texto 2, eu nem preciso do texto para acertar a questão. Ah? Classifica-se como que, gente? Vamos lá. Olha só. Mas como o senhor vai preencher o espaço vazio? Mas como o senhor vai preencher... Olha só, eu só estou interpretando, tá? Não estou analisando morfologicamente. Na verdade, não estou analisando morfossintaticamente nada. Só estou interpretando. Mas como o senhor vai preencher o espaço vazio? Ó. Mas como o senhor vai preencher o espaço vazio? Agora, eu deixarei na empresa o que, gente? Esse espaço vazio. Começando daqui, ó. Eu deixarei na empresa esse espaço vazio. Consegue perceber que é isso? Se você tivesse de separar essas duas informações em períodos diferentes, no lugar do que, você não escreveria isso? O espaço vazio ou este espaço vazio, tudo bem? Mas olha só, o espaço vazio deixarei na empresa. Olha só. Está vendo só? Este espaço vazio deixarei na empresa. Você entendeu? Você tem então o que está se referindo a espaço vazio? Numa segunda oração, ó, sua segunda oração. Ah, então o que eu tenho aqui, Rose? Você tem o que que está ligando duas informações sobre espaço vazio? E está se referindo a espaço vazio para você evitar essa repetição. Porque se refere ao elemento anterior, é considerado elemento coesivo anafórico. E por causa disso, você o chama aqui pronome e o quê? Relativo. Gente, como isso agora ficou bom, né? Pronome relativo. Tá vendo só? Só para concluir. Se é pronome relativo, essa sua oração só pode ser o quê, gente? Oração subordinada e subordinada ao quê? Adjetiva. E por extensão de conhecimento, esta outra aqui só pode ser a sua oração principal. A palavra que presente na fala do funcionário classifica-se como o que mesmo? Aí você só pode marcar o item o quê? De eita, que questão fácil, fácil. Muito fácil, muito fácil. Tudo bem, gente? Veja que você não tem mais dificuldade em encontrar um que considerado pronome relativo. Vamos tentar mais uma? Vamos ver se nós temos tempo? Nós temos tempo ainda para mais uma? Vamos? Temos? Então vamos lá. Vamos analisar mais uma questãozinha. Vamos ver qual outra que nós temos aqui. Só chamar aqui, gente. Essa daqui também é legal. Ó. Questãozinha de prova. Vamos entender o texto. Trechinho de texto. Nem sempre agendas individuais e coletivas coincidem. Na medida do possível, procurarei respeitar a agenda intelectual e pública de minha geração, mas não abdiquei de aproximá-la de minhas perplexidades pessoais, que consistiam em minha pauta prioritária de desafios. Preste atenção que eu farei uma releitura deste trecho. Preste atenção. E observe o que eu farei na releitura. Observe. Nem sempre agendas individuais e coletivas coincidem. Na medida do possível, procurei respeitar a agenda intelectual e pública de minha geração, mas não abdiquei de aproximá-la de minhas perplexidades pessoais. E essas mesmas perplexidades pessoais consistiam em minha pauta prioritária de desafios. Você entendeu? Você entendeu? Eu vou voltar, mas eu vou voltar daqui, ó. Mas não abdiquei de aproximá-la de minhas perplexidades pessoais. E essas mesmas perplexidades pessoais consistiam em minha pauta prioritária de desafios. Você entendeu o que foi que eu fiz? Você entendeu? Agora você já entende com tranquilidade. Eu só olhei para este que e tentei enxergar nele o que, galerinha? As perplexidades, o quê? Pessoais. Note que com a palavra que, o autor simplesmente está querendo evitar isso, ó. Porque se ele pusesse um ponto bem aqui, ó, ele começaria um novo período com essas perplexidades pessoais consistiam em minha pauta prioritária de desafios. Então, o que é que você está vendo? Você está vendo um que está evitando a repetição de uma ideia anteriormente citada.
Por isso é que é considerado elemento coesivo anafórico. Por isso é considerado apenas um pronome e o quê? Relativo. Olha só, isso aqui é só um pronome relativo. Retomando perplexidades pessoais. Tudo bem? Agora, de verdade, chamar pronome relativo é atribuir ao termo uma função que, gente, morfológica. Lembrando sempre, então, que isso daqui, ó, que consistiam em minha pauta prioritária de desafios. Bem aqui, ó, só isso aqui, ó, o que eu estou marcando. Só isso daqui. Que é exatamente a oração, olha o verbo, gente, olha o verbo. Que é exatamente a oração que traz o seu pronome relativo, aqui está. Eu vou trazer para cá, gente, ó. Pronto, vou trazer para cá. Aqui está a sua oração subordinada e subordinada ao quê? Adjetiva. Olha aí, ó. Oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, se referindo a perplexidades, só que aqui é uma função morfológica. Nós precisamos da função sintática, só para treinarmos. Vamos lá. Olho para quê e enxergo nele o quê? As perplexidades pessoais, tudo bem? Então vamos? As perplexidades pessoais consistiam em minha pauta. Vamos tentar achar sujeito, verbo, complemento? Olha como é que ficou claro, ó. Gente, o que consistia em minha pauta? O que consistia em minha pauta? O que você logo percebe? O que é que consiste, Rose? Essas perplexidades pessoais. Eu não olho para quê e não enxergo nele perplexidades? O que consistia, Rose, em tudo isso? As minhas perplexidades, as perplexidades pessoais. Então, está aqui, perplexidades pessoais, representado pelo quê? Está aqui o seu sujeito. Rose, que é sujeito, função sintática, ó. Que é sujeito de consistir, é isso. É isso. Mas eu nem sei do que se trata a questão. Vamos à questão? Vamos lá? Olha a questão. No texto, o pronome relativo, gente, eu tenho de me certificar disso, ó. Será que realmente é pronome relativo? De fato. Mas cuidado, não acredite no que a sua proposta, a sua questão está dizendo a você, não. A sua prova, às vezes, chama a sua atenção para um detalhe quando o foco dela é outro. Tudo bem? Então, confirme tudo. Mas, de fato, é pronome relativo. No texto, o pronome relativo que retoma a ideia de perplexidades pessoais. Sim ou não, gente? Sim. Fato. E funciona sintaticamente, ó, veja que ele deu a você a função morfológica e logo em seguida pediu a função sintática. Por isso é que eu preciso saber a função morfossintática. E funciona sintaticamente como sujeito da oração. Sim ou não, gente? Sim, olha aqui, ó. Qual é o sujeito de consistir? Perplexidades pessoais? Não, é o que está escrito. Que é o sujeito de consistir. Sim, por isso o seu item está o quê? Certíssimo. Olha aí, ó. O item está certíssimo. Veja como é bom, né? Tudo bem? Muito bom trabalhar com isso. Né? Agora, em seguida, eu farei mais algumas outras questões com você, tudo bem? Farei outras questões, nós vamos treinar isso, tá? Nós vamos treinar isso, você ficará muito fera nisso daqui, tá? Pronome relativo para você já não será mais problemas. Pronome relativo para você não será mais problemas, nem o pronome relativo, nem as suas funções sintáticas, muito menos a identificação da oração adjetiva, tá? Eu volto a falar sobre isso, eu preciso encerrar aqui, o nosso tempinho já está acabando, já está no finalzinho, mas eu volto a falar sobre isso em um outro momento e eu não me esqueci de comentar a classificação, eu vou falar da classificação. É porque você vai aprender um pouquinho diferente como é que funcionam essas classificações das orações adjetivas. Porque daí eu já vou envolver muitas coisas nessas classificações, tá? Mas eu preciso encerrar por aqui, volto falando sobre isso. Gente, obrigada por sua atenção. Novamente, continue estudando. Um abraço a todos, até a próxima, então, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.